20.000 léguas submarinas. Capítulo 5. O acaso nos favorece. A viagem de Abraham Lincoln durante algum tempo não foi assinalada por incidente algum. Entretanto, surgiu circunstância que pôs em evidência a maravilhosa habilidade de Ned Land e demonstrou a confiança que podíamos depositar nele. Ao largo das Malvinas, na trilha 30 de julho, a fragata entrou em contato com baleeiros americanos que não tinham notícia alguma do narval. Um deles, porém, o comandante Monroe, tomando de conhecimento a presença de Ned Land a nosso bordo, pediu seu auxílio para dar caça a uma baleia que a avistara. O capitão Farragut, ansioso por ver Ned operar, permitiu-lhe que passasse para outro navio. O acaso favoreceu tanto o nosso amigo canadense que, em vez de uma, arpou 2 baleias, ferindo uma diretamente no coração e agarrando a outra após poucos minutos de perseguição. Decididamente, se o monstro houvesse de enfrentar algum dia o arpão de Ned Land, não seria eu que queria apostar nele. A fragata depergolou a costa sudeste da América com rapidez prodigiosa. A 3 de julho, atingimos a entrada do Estreito de Magalhães, mais ou menos pelas alturas do Cabo das Virgens. Farragut não quis atravessar aquela sinuosa passagem e manobrou para dobrar o Cabo Horn. Toda a tripulação aplaudiu a deliberação. Com efeito, seria possível encontrar o narval naquele estreito apertado. Muitos marinheiros afirmavam que o monstro certamente não passaria por ali, porque era demasiado volumoso. No dia 6 de julho, cerca de 3 horas da tarde, Abraham Lincoln dobrou a ilha solitária, perdida na extremidade do continente americano, a que alguns marinheiros holandeses puseram o nome de sua cidade natal, o Cabo Horn. Dirigindo-se para noroeste no dia seguinte, a hélice da fragata fendeu, finalmente, as águas do Pacífico. Olho vivo, repetiam os marinheiros da Abraham Lincoln. E, de fato, arregalavam desmedidamente os olhos e os óculos, um pouco ofuscados, é verdade, pela perspectiva dos $2.000 que não tiveram mais momentos de repouso. Dia e noite, a superfície do oceano ia sendo varrida pelos observadores, e os nictalopes, cuja faculdade de enxergar na obscuridade aumentava em 50% as suas probabilidades, aproveitaram a sua maior possibilidade de ganhar o prêmio. Eu próprio, a quem a isca do dinheiro não atraía muito, não era menos atento a bordo, reservando apenas alguns minutos às refeições. Dormindo poucas horas, indiferente ao sol e à chuva, não abandonava mais o tombadilho. Ora debruçado na marmorada, ora encostado à câmara da ré, devorava com o olho ávido espumante esteira que branqueava o mar a perder de vista. E quantas vezes partilhei o alvoroço dos oficiais de bordo da tripulação, quando alguma caprichosa baleia erguia o dorso escuro acima das ondas. O convés da fragata enchia-se de repente. As passagens de coberta vomitavam verdadeiras torrentes de marinheiros e oficiais. Cada um deles, peito ofegante e olhos turvos, observava a marca do cetáceo. Eu olhava fixamente a ponto de ressentir minha retina e, conselho, sempre fleumático, aconselhava-me pachorrento. Se o senhor quisesse ter a bondade de arregar menos os olhos, enxergaria bem melhor. Tudo em vão. Abraham Lincoln alterava a rota, corria em direção ao animal assinalado, simples baleia ou cachalote vulgar, que não tardava a desaparecer em meio ao concerto de imprecações. Entretanto, o tempo permanecia favorável e a viagem desenrolava-se nas melhores condições. Era o inverno austral, a pior estação do ano. Todavia, o mar mantinha-se manso e deixava-me observá-lo facilmente em vasto perímetro. Ned Land mantinha-se na mais tenaz incredulidade, afetando até não contemplar a superfície das águas de sua hora de quarto, a menos que alguma baleia estivesse à vista. Entretanto, seu maravilhoso alcance visual teria sido utilíssimo. 8 em cada 12 horas, o teimoso canadense lia ou dormia em seu camarote. Muitas vezes reprovei-lhe aquela indiferença. Ora, senhor professor, respondia-me, não existe coisa alguma aí, ainda que existisse, que probabilidade temos nós de avistá-la? Não vamos navegando ao acaso? Afirma que um animal que ninguém encontrou tornou a ser visto nas águas do Pacífico. Admito que sejam verdadeiras as notícias. Mais de 2 meses
porém decorreram desde o encontro e, se considerarmos o temperamento do tal narval, vemos que não gosta de mofar no mesmo lugar. Ao contrário, é dotado de prodigiosa facilidade de deslocamento. O senhor sabe melhor do que eu que a natureza nada faz sem finalidade. Portanto, não dotaria um animal naturalmente vagaroso com a faculdade de veloz movimento, se ele não tivesse necessidade de servir-se dela. Logo, se o bicho existe, já deve estar longe. A isso não sabia eu como responder, evidentemente, navegávamos às cegas, mas como proceder de maneira diferente. Assim, as nossas dúvidas ainda de bom êxito da empresa, e não havia só um marinheiro a bordo que não fosse capaz de apostar contra um narval e a favor de sua próxima aparição. No dia 20 de julho, atravessamos o Trópico de Capricórnio e 105 graus de longitude oeste, e a 27 do mesmo mês atravessamos o Equador, seguindo o meridiano de 110 graus. Feita essa observação, a fragata embicou determinadamente para o oeste e começou a cortar as marés centrais do Pacífico. O capitão Farragut opinava, com razão, que era melhor singrar águas profundas e afastar-se dos continentes ou das ilhas, cuja proximidade o animal sempre parecia evitar. De certo porque esses lugares a água era insuficiente para ele, afirmava o mestre de bordo. A fragata passou, portanto, ao largo de Promoto, das Marquesas e da Sandwich. Cortou o próprio Trópico de Câncer aos 132 graus de longitude leste e dirigiu-se para os mares da China. Navegávamos finalmente no teatro das últimas proezas do monstro. Falando francamente, não se vivia a bordo. Os corações palpitavam violentamente e preparavam assim aneurismas incuráveis. A tripulação inteira sofria superexcitação nervosa, da qual não posso nem dar ideia. Ninguém comia nem dormia mais. 20 vezes por dia, um erro de observação ou ilusão de ótica de algum marinheiro encarrapitado nas vergas provocava tensão nervosa demasiado violenta e que produzia reação imediata. Com efeito, a reação não tardou e produziu-se. Durante 3 meses, dos quais cada dia parecera ter durado um século, a Abraham Lincoln sulcara os mares setentrionais do Pacífico, perseguindo todas as baleias que surgiam em volta, fazendo bruscos desvios de rota, virando subitamente de um bordo a outro, parando repentinamente, aumentando ou invertendo o vapor a cada instante, em risco de desnivelar a máquina, e sem deixar um só ponto inexplorado, das praias do Japão à costa americana. E nada que se assemelhasse a um narval gigantesco, a uma ilhota submarina, aos restos de naufrágio, a recife flutuante ou ao que quer que fosse sobrenatural. Sobreveio a reação. O desânimo dominou os espíritos, a incredulidade abriu brecha. Novo sentimento surgiu a bordo. Compunha-se de 3 décimos de decepção e 7 décimos de raiva. Nós nos sentimos envergonhados por havermos deixado empolgar por uma quimera, que nossa cólera sobrepujava a vergonha. As montanhas de argumentos, amontoados durante um ano, ruíram de repente e cada um de nós pensou apenas em recuperar as horas perdidas, horas de refeição ou de sono, tão totalmente sacrificadas. Com a volubilidade natural do espírito humano, caímos noutro excesso. Os mais ardentes partidários da expedição tornaram-se paradoxalmente os mais veementes difamadores. A reação subiu porões, dos postos de foguistas à Câmara da Oficialidade. Não fosse a teimosia pessoal do capitão Farragut, a fragata rumaria imediatamente para o sul. Entretanto, aquela pesquisa inútil não podia prolongar-se por mais tempo. Abraham Lincoln não tinha do que se recriminar e tudo fizera para vencer a campanha. Nunca a tribulação da Marinha Americana tivera mais paciência e mostrar maior zelo. Ninguém poderia imputar-lhe culpa pelo resultado negativo. Só lhe restava, pois, regressar a Nova York. Uma representação nesse sentido foi feita a Farragut. Ele insistiu, os tripulantes não puderam esconder o seu descontentamento e o serviço ressentiu-se disso. Não chego a dizer que tinha havido revolta a bordo, mas, como Colombo outrora, o comandante, após razoável período de obstinação, pediu 3 dias de tolerância. Se dentro de 3 dias o monstro não aparecesse, o timoneiro daria 3 voltas ao leme e Abraham Lincoln singraria rumo aos mares europeus. Essa promessa, feita a 2 de novembro, teve como primeira consequência reanimar a tripulação.
O oceano voltou-se a ser observado com redobrada atenção. Cada um queria dar-lhe essa última olhadela em que afinal se resume toda essa recordação. Os óculos de alcance funcionaram com febril atividade. Era supremo desafio lançado ao narval gigante e não fazia razão para que ele fugisse a essa intimidação de comparecimento. 2 dias passaram-se e a fragata navegava de fogos abafados. 1000 artifícios foram empregados para despertar a atenção do monstro ou estimular o seu apetite, caso se encontrasse por aquelas bandas. Enormes pedaços de toucinho foram pendurados a ré, para a alegria dos tubarões, devo dizê-lo. As lanchas cortaram o mar em todas as direções, ao redor da Abraham Lincoln, enquanto esta parada esperava. Nenhum ponto do mar ficou inexplorado. Todavia, chegou a noite de 4 de novembro, sem que fosse desvendado o mistério submarino. O prazo combinado expirava no dia seguinte. 5 de novembro, ao meio-dia, depois de assinalar o ponto, o capitão Farragut, fiel à sua promessa, deveria fazer a rota para o sudeste, abandonando definitivamente as regiões setentrionais do Pacífico. A fragata encontrava-se, então, a 31 graus e 15 minutos de latitude norte e 136 graus e 42 minutos de longitude leste. A sotavento, a menos de 200 milhas, ficava a costa do Japão. A noite baixava. A sineta de bordo acabara de bater 8 horas. Nuvens densas ocultaram a lua, um quarto crescente. O mar ondulava mansamente sob a proa da fragata. Naquele momento estava eu à proa, encostado na murada de esbordo. Conselho, de pé ao meu lado, contemplava o mar à nossa frente. A tripulação, amontoada nos ovéis, observava o horizonte que se estreitando à proporção que escurecia. Os oficiais, empunhando óculos noturnos, continuavam a busca apesar da escuridão crescente. De vez em quando, o negror do oceano refletia raios do luar, que dardeavam na abertura entre 2 nuvens. A seguir, os traços luminosos perdiam-se nas trevas. Observando o conselho, pareceu-me que o bom rapaz, afinal, se contagiara um pouco com o entusiasmo geral. Porventura, pela primeira vez, seus nervos vibraram sob a ação do sentimento de curiosidade. Tens razão, disse eu. Essa é a última oportunidade de embolsar os $2.000. Desculpe-me, senhor, que lhe diga, respondeu o conselho, que nunca contei com eles. E o governo dos Estados Unidos poderia prometer a $100.000, que não ficaria mais pobre. Tens razão, pensando bem, foi uma tolice essa empresa em que nos empenhamos um pouco levianamente. Quanto tempo perdido, quantos riscos inúteis. Há 6 meses que já poderíamos ter voltado para a França. E estaríamos no seu apartamento, perto do museu, e eu já teria classificado seus fósseis. E o seu babi-russa estaria alojado na sua jaula, atraindo um jardim zoológico e todos os curiosos da capital. Essa é a verdade, sem contar as zombarias de que vamos ser alvo. Realmente, prosseguiu tranquilamente o conselho. É certo que zombarão do senhor. E, na verdade, como? Na verdade, o senhor bem o mereceu. Com franqueza. Professor, quando alguém tem a honra de ser sábio como o senhor, não se deve se expor. O conselho não pôde concluir o cumprimento. Em meu silêncio geral, ouvi-se uma voz. Era Ned Land que gritava. Olá! Eis a coisa que procuramos. A sotavento. Através.